na nossa vida, ela não se dá no campo da competência. Ela se dá no campo da identidade. E quando eu tenho uma crise de identidade, eu posso dessignificar minha competência. Se a gente voltar de novo para o texto bíblico como uma referência espiritual e não religiosa, o texto bíblico diz assim: Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Então, o princípio criativo narrado na sequência espiritual bíblica é: Deus está produzindo a imagem de quem Ele é. A tentação veio da parte do tentador dizendo o seguinte: no dia em que você fizer, então você será. Então, o verdadeiro significado do trabalho é traduzir quem eu já sou. O comércio é, através da minha competência, me tornar quem eu ainda não sou. Então, o escravo está trabalhando para se tornar quem ele não é, ter o que ele não tem, para chegar aonde ele almeja. Então, todo trabalho escravo, ele é fundamentado numa expectativa. A expectativa de ter o que eu não tenho, para me tornar quem eu não sou, para chegar onde eu desejo. Todo empreendedor trabalha a partir não de uma expectativa, mas a partir de uma perspectiva. O empreendedor não trabalha na expectativa de ter o que não tem para se tornar quem ele não é, para chegar aonde ele almeja. O empreendedor trabalha todas as formas de revelar quem ele já é. Então, o trabalho é a forma consciente de materializar as virtudes que eu represento. Então, o trabalho revela um quem. O emprego quer obter um quê para produzir um quem. E um quê nunca vai produzir um quem. Mas um quem pode dar sentido ao quê. Então, eu tenho que olhar para o meu trabalho e perceber que ele é o quê através do qual eu posso revelar quem eu sou. E não me transformar em quem eu não sou. Por isso que a tentação nunca virá na sua vida no campo da competência, mas no campo da identidade. Por isso que a narrativa da tentação de Jesus é: se você é quem você diz que é, por que você não usa o seu poder para satisfazer a sua necessidade? Então eu estou dessignificando a minha competência, usando ela para provar quem eu sou. Sendo que eu não tinha que fazer nada para provar quem eu sou. Quem está fazendo alguma coisa para provar quem é porque ele mesmo está em crise de quem ele é. Então eu não tenho que fazer nada para provar quem eu sou. Mas eu posso fazer tudo para revelar quem eu sou. E aí você vê que na sequência da tentação de Jesus está a necessidade, o interesse, certo? E o medo. Então você faz por necessidade, transformando pedra em pão. Você faz por interesse, desenvolvendo uma liturgia que vai te dar o que você deseja. Então começa com o que você precisa, com o que você deseja, e depois vai para aquilo que você tem medo. Então a tentação foi: satisfaça a sua necessidade, contemple seus interesses e se proteja dos seus medos. Então você se torna um comerciante medroso de perder o que tem, invejoso de ter o que não tem e ganancioso de ter o que na verdade já era seu. Beleza? De novo, pensando sobre isso,
É interessante como que a gente foi levando Jesus para o campo religioso. E ele insiste em trazer a gente para o campo o quê? Empresarial. Onde é que Jesus foi escolher os discípulos dele? Onde Jesus foi escolher os discípulos dele? Num ambiente empresarial ou num ambiente religioso? Por que Jesus não foi num culto escolher os discípulos dele? Pelo contrário, Jesus estava tendo tanto problema com o ambiente religioso que ele teve que resolver o problema dele religioso no ambiente empresarial. Então, talvez você seja uma cura do ambiente religioso. E o ambiente religioso está fazendo vocês acreditarem que são a cura de vocês. Ou não? Então, o ambiente religioso oferece para vocês cura a um preço comercial. Sendo que vocês poderiam trazer a cura do ambiente religioso através de uma atitude empresarial. Vou repetir devagar. O ambiente religioso fica oferecendo para vocês cura a um preço comercial. Sendo que vocês poderiam ser a cura do ambiente religioso através de um valor empresarial. Para que o ambiente religioso deixasse de ser o quê? Comercial. Está fazendo sentido ou não? Está vendo como é que é uma transformação do entendimento? Então, eu queria fazer uma pausazinha antes de a gente retomar esse assunto aí. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que você gostaria de aprofundar antes da gente continuar aqui a conversa? Pode falar. O microfone aí para ela. Eu gostaria muito que você se aprofundasse na identidade, porque eu fico muito confusa sobre isso, né? Afinal, todos nós temos identidades diferentes, somos seres diferentes, ou todos nós temos a mesma identidade que ser filho de Deus? Pode explicar um pouquinho? Como filhos de Deus, temos todos a mesma natureza. Todos somos feitos da mesma substância. Mas da mesma substância ele fez vasos diferentes. Então nós temos uma distinção de identidade que não representa crise de identidade porque são expressões distintas da mesma natureza. Então todos nós, de maneira distinta, representamos a mesma natureza. Isso no contexto bíblico, espiritual, diz assim: o amor se revelou através da graça. Então a essência é o amor. Lembra que eu falei da referência? Qual é a referência? O amor. Todos somos feitos da substância amor, revelado através da multiforme graça. Então esse amor encontrou, através de cada um, uma forma diferente de se revelar. Então temos a referência e temos a evidência. A referência é o amor. A evidência é a graça. Então cada um aqui é, à sua maneira, uma evidência distinta da mesma pessoa. E aí isso vai formar uma consciência. A consciência de que, na verdade, todos cooperamos na construção da pessoa. Então, quando Deus diz que faria o homem, ele não diz que faria um indivíduo. Ele diz que faria uma pessoa. Então, é como se isso aqui fosse uma única pessoa. Então, eu tenho uma consciência de pessoa. Expressa nos seus vários e distintos membros. Então, nós somos membros da mesma pessoa. De modo que a mão não é mais importante que o pé. A orelha não é mais importante do que o olho. Então, não tem maiores ou menores. Não tem mais importantes ou menos importantes. Então, é cada um cumprindo a sua o quê? Expressão. Então, aqui somos membros de um mesmo corpo. Ora, se cada um distintamente coopera com a sua peculiaridade na formação da consciência da pessoa, o que vai chegar no fim? Vamos ser uma família. Mas não uma família de iguais, uma família de distintos. Onde
A gente pode até ter sido criado uma padaria, mas eu posso ser um bom açougueiro. Porque somos feitos da mesma natureza, amor. Expressando essa natureza na forma distinta do padeiro, do açougueiro, do verdureiro, do jornaleiro, para construir o quê? A cultura da comunidade, da justiça. Então não há comparação. Então, a coisa mais estúpida é comparar números. Quantos pães um padeiro tem que vender para fechar o dia? Isso quer dizer que uma manicure tem que fazer o mesmo número de unhas? Está vendo como é que a gente está ficando estúpido? Por exemplo, você quer uma coisa mais estúpida que está acabando com a cabeça dos empresários? Os líderes espirituais comparar o número da igreja e dizer que uma igreja de 5.000 é maior do que uma igreja de 3. Ele está falando de pão ou de unha? Então, vou fazer uma pergunta para vocês entenderem como é que às vezes a gente vai ficando estúpido. Certo? Do ponto de vista empresarial. Imagina uma goiaba. Verdinha por fora, vermelha por dentro, cheia de semente. Imaginou aquelas goiabas bem verdinha, vermelhinha por dentro, beleza? Agora imagina uma melancia. Verdinha por fora, vermelhinha por dentro. Goiaba e melancia parece? Parece. Verde por fora, vermelha por dentro. Beleza? Hã? E cheia de semente. Beleza? Melancia grande? É? Então goiaba é pequeno. Ou melancia do tamanho de melancia e goiaba do tamanho de goiaba? Alguém aqui já viu uma melancia menor do que uma goiaba? Eu já. Porque eu já vi uma melancia pequena para uma melancia e uma goiaba grande para uma goiaba. Então tem gente que está achando que é grande só porque a melancia está se comparando com as goiabas. Mas ele ainda é muito pequeno para o tamanho da melancia que ele podia ser. Aí ele tem a vaidade e a presunção das melancias que se compararam com o quê? Com as goiabas. E eu tenho visto muita goiaba deprimida porque se acha pequena diante de uma melancia que é menor do que ele. Isso é uma crise de identidade. Tá vendo? Não é uma crise de competência. A pessoa está enfrentando uma crise de competência porque, no fundo, ela está vivendo uma crise de quê? De identidade. Ela está fazendo comparações onde elas nunca deviam ter sido feitas. Qual que é a semente boa? A grande ou a pequena? A que germina. Pronto. Não interessa. Não interessa se ela é uma grande semente e é xoxa. Senão ela está vivendo uma crise de identidade. Você quer ver a maior crise de identidade que o empresário vive? É quando ele colhe muito e aumenta o celeiro. Está na Bíblia. Onde é que o empresário perde a sua alma? Quando ele pega todo o ganho dele e transforma em celeiro. Ele aumenta a sua capacidade de armazenamento. Quando ele aumenta a sua capacidade de armazenamento, ele transforma toda a colheita dele em grão. Grão é uma coisa que parece semente, mas grão é uma semente morta que agora só serve para consumo. Então ele salvou o grão e matou a semente. Comerciante é acumulador de grão.
Empresário é multiplicador de semente. Porque ele mantém a essência vital daquilo que ele recebeu. Ele não é um acumulador, ele é um multiplicador. De novo, eu vou usar um aspecto científico para a gente entender isso. Deus ensinou você só a fazer conta de multiplicação. Quem ensinou você a fazer conta de somar foi o capeta. Porque quem soma, divide e subtrai. Quem multiplica, só multiplica. Então Jesus, quando estava partindo o pão, ele estava dividindo ou multiplicando? Então o comerciante, quando ele reparte, ele acha que ele está o quê? Dividindo. Mas o empresário, quando ele reparte, ele sabe que ele está multiplicando. Você anda ocupado em somar ou em multiplicar? O espírito comercial soma, o espírito empresarial multiplica. Por isso que o empresário não tem dificuldade em repartir, porque ele está multiplicando. O comerciante nega a informação. O empresário compartilha a informação. Você sabe qual é uma das palavras mais mal significadas no meio empresarial? Concorrência. Porque as pessoas entenderam a concorrência como competição. Não, concorrência é o que corre com. Se todo mundo tiver uma cabeça empresarial, a concorrência promove a empresa. Porque corre com. Então, o empresário promove a concorrência. Porque se todos trabalharem, aquilo vai formar uma cultura. Mas o comerciante tem medo da concorrência porque ele está achando que ele está pensando em concorrência, mas ele não está pensando em concorrência. Ele está pensando em competição. Então, para ele ter sucesso, ele depende do fracasso do outro. O empresário sabe que para todo mundo ter sucesso, todos têm que ter sucesso, porque aí você implanta a cultura. Então, para o empresário, não adianta um açougue funcionar bem. Ele vai trabalhar para todos os açougues funcionar bem. Porque aí a cidade inteira vai ter a cultura do açougue. Mas se um açougue funcionar mal, aquele cara que comeu no açougue ruim vai achar o quê? Que açougue não presta. Então ele vai viver da sorte do azar. Pode ser que o cara que teve no açougue ruim vai tentar de novo voltar no açougue. Mas pode ser que o cara que entrou no açougue ruim nunca mais vai querer pisar no açougue. Então a chance é de 50%. Ao passo que se todo açougue funcionasse bem, a chance de todo mundo ir em todos os açougues era de 100%. Está fazendo sentido ou não? Gente, vou falar para vocês como brasileiro, vou lavar a alma com vocês aqui. Eu trabalho em Goiás, o centro da produção agrícola e pecuária do Brasil. Convivo com alguns dos maiores empresários do Brasil na produção de proteína animal. E é um absurdo pensar que alguns dos homens mais poderosos do Brasil estão escravos de uma ou duas companhias de beneficiamento de proteína. Eu encontro com os caras lá que eles tinham poder de mandar abrir ou fechar. E eles reclamam do preço da carne. Eu falo, mas quem está precificando a carne? Ele fala, o frigorífico. Mas como é que pode vocês, com a rede poderosa de empresário que vocês têm, ficar refém de uma única companhia?
Por quê? Porque toda vez que eles vão tratar o preço da carne deles, cada um vai lá tratar individualmente. Sendo que se eles trabalhassem em harmonia, quem ia determinar as condições de precificação da carne e a maneira justa dela ser entregue no mercado? O frigorífico? Não. Isso tem que ser curado na cabeça do empresário brasileiro. O individualismo. Porque a individualidade é uma crise de identidade. Porque nós não somos indivíduos. Nós somos expressões distintas de uma pessoa. Que pessoa é essa? O ser humano. O ser humano é artigo singular definido. É a pessoa. Essa pessoa humana, ela pode se expressar na cultura japonesa, mas ela tem que ser plena. Ela pode se expressar na cultura brasileira, mas tem que ser plena. Então, o propósito é que a pessoa humana, no seu ser, seja plena, qualquer que seja a sua expressão. Senão, ela está vivendo uma crise de identidade. Ela está pensando que é ser humano, mas ela é um ente humano. E o ente humano está ocupado em sobreviver, como qualquer formiga e como qualquer macaco. O que transforma um ente humano num ser humano? A necessidade? O interesse? A intencionalidade. Então, o que faz com que eu saiba que eu não estou lidando nem com a formiga, nem com o macaco? O instinto? A intuição? Não. O que define uma consciência de identidade? A intencionalidade. Como eu disse, você pode deixar um laser num bando de macacos, ele vai aprender a cortar coco com laser. O que você nunca vai ver numa colônia de macacos? Um macaco plantando coco para as próximas gerações. Você vai ver macaco ajuntando coco para o inverno. Então o macaco, intuitivamente, tem noção de quê? Futuro. O que o macaco não tem? Noção de propósito. Então tem macaco que está se preparando pelo futuro melhor do que muito empresário aqui. E se você fosse só macaco, você não estava vivendo uma crise de propósito. Porque você estava se contentando em se preparar para o futuro. Só que tem muita gente que se prepara para o futuro, chega no futuro, está preparado e não encontrou o seu propósito. Porque o propósito não era guardar coco para o futuro. Era formar uma cultura onde as pessoas também plantam cocos para o seu próximo. Que talvez por coincidência ou não, o mundo agrícola chamou isso de uma cultura de cocos. O que você toca? Eu toco uma cultura. O que você faz? Eu planto. Será porque plantar ficou associado com cultura? Naquilo que você está fazendo, você está guardando ou você está plantando? Você tem um celeiro de grãos ou uma sementeira de sementes? Então, vou falar uma coisa para você.
deixa um saquinho de semente para o seu filho, mas não deixa um armazém de grãos para sua família. Há mais esperança para quem recebeu um saco de semente do que para quem herdou um armazém de grão. O seu movimento empresarial está acumulando grãos ou garantindo sementes? Olha o que o mundo comercial está fazendo com a gente. Nós estamos conversando sobre comércio e empresa, certo? Vou voltar lá para o Brasil para você entender o que uma cultura escrava está fazendo com o Brasil. O Brasil hoje é celebrado no mundo. Presta atenção, porque isso tem a ver com os empresários brasileiros, porque essa mentalidade não está lá, não. Ela está no coração de qualquer brasileiro em qualquer lugar do planeta. Tá certo? Porque nós carregamos essa cultura da qual nós temos que ser libertos. Então o Brasil hoje é celebrado como o maior produtor de grãos do planeta. Sabe o que isso significa? Em termos de empreendedorismo redentivo? Nada. Porque isso é o quê? Comércio. Eu vou te explicar como é que funciona o comércio de grãos no Brasil. O Brasil só é o maior produtor de grãos, porque na hora de produzir, ele compra de empresas internacionais a semente. E a semente é híbrida. Sabe o que quer dizer uma semente híbrida? É uma semente que foi produzida artificialmente através da combinação da qualidade de todo tipo de semente daquele produto. Então, o que é uma semente de milho híbrido? É uma semente produzida em laboratório de forma híbrida, juntando a qualidade de todos os tipos de milho que você pode encontrar. Então, uma semente híbrida vai garantir alta performance de resultado. Quem entende um pouco de agricultura sabe disso. E aí o cara tem uma alta performance de resultado na colheita, ele acha que ele é um mega o quê? Empresário. Não, ele é um mega escravo. Porque eu vou te explicar o que vai acontecer. Ele vai ter um padrão de vida associado ao resultado que ele tem na colheita dele. Mas ele não é dono do negócio. O dono do negócio dele é quem fornece a semente. Ele é o melhor escravo remunerado do negócio que acha que é dele. Então ele é um escravo de luxo. Porque na hora de replicar a produção, ele tem que comprar semente. Porque ele não produz o mesmo grão a partir do grão que ele produziu. Então ele tem alta performance. Mas ele não tem redenção. Então ele é altamente resolutivo, mas não é redentivo. Porque se ele tentar plantar o grão que ele colheu, ele só vai reproduzir defeito. Então, todas as espigas produzidas a partir de um grão excelente, produzido de uma semente híbrida, é estéril. O que é uma mula? A mula é uma combinação híbrida entre um muar, um jumento, e um equino, um cavalo. Então eles vão lá e combinam de maneira artificial um cavalo e um jumento. Por quê? Porque vai ter a rusticidade, a mula vai ter a rusticidade do jumento, a resistência do jumento, a adaptabilidade do jumento e vai ter a performance do cavalo. Velocidade, torque, então ele tem a potência e a velocidade combinada. Então é o animal ideal. Se você quiser tocar uma fazenda, qual é o seu animal ideal? A mula. Porque a mula é a combinação ideal de um jumento e um cavalo. Qual é o defeito da mula? É estéril. Agora, se ela for sem cabeça, aí que melhorou.
O empresariado brasileiro está se tornando especialista em produzir mula sem cabeça. Nossas universidades foram transformadas em centro superior de qualificação de mão de obra. Nós não temos mais universidade no Brasil, nós só temos faculdade. Nosso ensino hoje é facultativo, não é universal. O cara lá não vai para formar cultura, ele vai se qualificar para exercer de maneira híbrida uma determinada atividade. Ele é escravo da profissão que ele escolheu. Ele não sabe pensar, ele só sabe o quê? Fazer. E você não consegue replicar uma pessoa a partir da alta performance do empresário brasileiro. Porque ele é bom no quê, mas ele é péssimo no quem. E nós estamos celebrando o que no Brasil? Resultado. Só que eu vou te falar uma coisa. A gente produz mais ou menos 200 a 300 sacos de soja, por exemplo, por hectare. Só que na hora de comprar semente, eu gasto 200 sacos de soja, grão, para comprar um saco de 20 quilos de semente de soja híbrida. Então, os países que querem a nossa performance vão se preocupar em ocupar grandes áreas extensivas para produzir grão? Se nós podemos fazer isso para eles de forma escrava, enquanto eles vendem para nós a semente que eles produzem no quintal. Isso é empreendedorismo redentivo ou é comércio escravo? Não se esqueçam de que o Brasil foi o quintal da escravatura por mais de 400 anos. Foi o lugar na história onde mais se comercializou escravos. E nós só saímos da escravidão tem 100 e poucos anos. Então, libertar um empresário brasileiro da mentalidade escrava, onde ele está pensando apenas em quê? Performance e resultado. E aí ele celebra o resultado dele, a resolutividade dele, como se aquilo fosse sucesso. E não percebe que ele está trabalhando a sua própria escravidão. Porque não é redentivo. Ele se tornou dependente daquilo. E o que é pior, as gerações depois dele querem herdar a empresa, mas não querem herdar a família. Quantos aqui vocês conhecem que querem herdar a empresa, mas não querem herdar a tia louca? A avó doente? Vanessa. Agora vamos fazer uma pausa aqui, aproveitando que o assunto está sendo tratado dessa forma, para a gente depois continuar. Passa o microfone para ela, porque eu quero conversar com ela lá. Porque dentro desse assunto aqui, presta atenção no que nós vamos conversar aqui. A grande maioria aqui está na faixa de 40 e poucos a 50 e poucos. Certo? Boa parte de vocês ainda tem os pais vivos, que seguramente já estão acima dos 70. Então, vai parecer que o assunto não tem nada a ver com você. Mas se você parar para pensar 30 segundos, você vai ver que o assunto só tem a ver com você. Porque você já está administrando essa bronca e não está sabendo direito o que você vai fazer com ela. Porque se o seu pai não é velho, ou a sua mãe não é velha, é porque falta 5 anos para ele ser, ou
porque, para sua sorte, ele já morreu. Senão você estava com uma bronca gigante. Onde você vai arrumar espaço nesse prédio que você construiu para acomodar 2 velhos caducos? E o que você vai fazer e como você vai arrumar gente para cuidar deles enquanto você precisa ganhar dinheiro? Vanessa, isso é um problema ou eu estou exagerando? Não, é um problema muito grave, né? Eu acho que para quem reside aqui no Japão é um assunto atemporal, né? E não é um problema de hoje, mas nos últimos 5 anos isso tem aparecido mais nas mídias, né? Eu trato desse assunto já faz mais de 10 anos, que eu venho acompanhando o envelhecimento da comunidade, porque eu também estou envelhecendo com ela, a minha mãe também já está nessa faixa, né, de idade, já tem mais de 65 anos, e infelizmente esse público que eu atendo, hoje é uma média de 5, 6 pessoas de atendimento, 4 são pessoas com 60 anos ou mais. Ou pessoas que não, fala devagar, porque tem gente que depois do almoço, a gente está meio com sono, já tem gente aqui que não sabe se está ouvindo uma voz de anjo ou de gente, se teve uma visão. Fala devagar. Tá bom, vamos lá. Eu sou acelerada por natureza. Isso. Mas, enfim, a comunidade ela tem envelhecido mal mesmo, desamparada, né? E sem apoio. Então, quando as pessoas vêm, principalmente os que estão chegando aos 60, aos 60 a mais, eu me atentei bem às suas falas, quando você falou sobre a gente atuar com sinceridade, né? Então, eu no início desses atendimentos, eu atuava com sinceridade. A pessoa chegava, qual que é o seu problema? Aposentadoria? É assim, assado. Com o tempo, eu fui entendendo que eu precisava ter um pouco mais de sensibilidade, né? Porque muitas vezes essas pessoas vinham atrás de mim buscando informações para a sua aposentadoria. Mas, com esse olhar mais, digamos assim, de neta, de filha, conversando com essas pessoas, eu entendi que o problema não é o financeiro. São pessoas, assim, totalmente carentes. Porque hoje a comunidade aqui no Japão já está com seus 33 anos. Eu tenho 33 anos de Japão. Então, hoje eu atendo pessoas que são pais ou avós de conhecidos meus. E são pessoas solitárias. Você está com quantos anos, Vanessa? Estou com 47. E quando eu converso com essas pessoas, muitos choram, falam assim, nossa, estou há 33 anos, 30 anos no Japão, o que eu fiz da minha vida? Hoje eu envelheci sozinho, não tenho mais um contato com a minha família, muitos porque os filhos cresceram no Japão. Quem que você acha que vai cuidar de um velho que prosperou aqui no Japão e que não conseguiu integrar com a cultura, apesar de ser muito rico? Só que não adianta ele ser rico. Não é só pobre que fica caduco, faz xixi na calça, cocô na calça, que escorrega no banheiro. Sim. Certo? Sim. Então vamos supor, imagina uma pessoa que ficou muito rica aqui no Japão, empresário bem-sucedido, igual a gente gosta de falar, com 75, 80 anos de idade, com alguma dificuldade, às vezes, de locomoção, ou até cognitiva. Como é que você acha que esse cara, estrangeiro, que apesar de todo o dinheiro que tem, ele não fez a conexão assim com a cultura local? Quem vai cuidar desse velho? O que você acha? Esse velho, ele guardou pouco. Como você falou, ele guardou pouco. Há esperança desse velho que passou 40 anos longe do Brasil até ficar velho aqui, dele voltar para o Brasil e tirar esse atraso e ser cuidado lá? Não. Ele não tem. Então, ele vai ter que virar uma fumaça, porque ele não tem como ser tratado aqui e vai ser pior ainda ele tentar ser tratado lá. Você acha que ele resolve isso com dinheiro? Ou com dinheiro o problema dele pode ficar pior, porque pode ser que um cuidador vai querer matar ele para ficar com dinheiro, em vez de cuidar dele? Exatamente isso. É isso que É mesmo? Exatamente. Então isso pode estar acontecendo?
Assim, Não, mas isso não pode estar acontecendo, não. Isso está acontecendo. Então essas pessoas aqui no Japão, elas recorrem a como fossem asilos. Quando a pessoa tem recurso para isso. Né? E o asilo vai melhorar a demência dele ou vai deixar ele mais doido? Mais doido. E será por quê? Porque lá no asilo ele vai ter uma atividade proativa, porque lá ele vai ficar passivo jogando dominó o dia inteiro. A dificuldade, Paulo, é mesma, eu sempre trago da seguinte forma. Quando uma criança vem para o Japão, né, ela é uma cultura totalmente diferente, ela leva um tempo para se adaptar à escola, aqueles que se adaptam. Porque ele tem ainda muito espaço na cachola para entrar coisas novas. Quando uma pessoa de idade estrangeira, ela ingressa num asilo ou uma casa de cuidados de idosos, já são pessoas que já têm os seus costumes, os seus hábitos. Então, ela vai entrar numa espécie de uma creche, que ela vai ter que conviver com uma nova cultura, onde essas outros coleguinhas que estão com ele não aceitam ele e não tem mais espaço para coisas novas. Então, esse velho, essa velha, vamos tratar dessa forma, Mas é isso mesmo. ele vai ficar isolado. O que acontece? Hoje eu atendo muitas pessoas que estão nessa situação, que tem a família que cuida, né, muitas vezes, ou ele tem o próprio dinheiro e que vive em depressão. Por quê? Ele não se sente acolhido, ele não se sente protegido. Então, eu quis conversar com a Vanessa porque eu entendo que vocês foram agraciados. Melhor do que eu podia estar compartilhando aqui é o testemunho da Vanessa. Porque o testemunho da Vanessa faz a separação das águas do que é uma atividade comercial bem-sucedida e do que é uma atividade empresarial bem-sucedida. É lá. Por isso que eu agradeci, assim, a Deus, fui falar com ela, e isso aqui não é... Na verdade, quando ela falou lá, eu falei, nós vamos ter que jogar a luz nisso para todo mundo poder entender. O que está acontecendo? A Vanessa diz que tem 10 anos que ela está trabalhando nesse assunto. Eu tenho 20. Tem 20 anos que nós estamos trabalhando intencionalmente a questão do envelhecimento saudável. Anota aí um endereço. Instituto da Parentalidade Prateada. Instagram, YouTube, Instituto da Parentalidade Prateada. Como resultado desse trabalho aí de praticamente 20 anos, a gente formou no Brasil um instituto com algumas das sumidades no Brasil. As pessoas, assim, a nível de excelência no Brasil, na área do envelhecimento, na saúde, na questão legal. Então, nós temos lá alguns papas lá da área da proteção legal do velho, da saúde emocional, mental e física e relacional. Então, vou dar alguns dados para vocês levarem muito a sério o estilo de empreendedorismo que vocês estão desenvolvendo. Se ele é resolutivo num viés comercial, ou se ele é redentivo numa consciência empresarial. O empreendedorismo empresarial, ele cria uma cultura relacional redentiva. O comercial, ele escraviza e pune os incapazes. Na escravidão, a incapacidade é punida com a exclusão. O comércio exclui os incapazes e pune severamente a incapacidade. A empresa acolhe e dignifica. Alguns dados a respeito do Brasil. O Brasil é a maior velocidade de envelhecimento de um povo na história da humanidade. O Brasil está envelhecendo em 30 anos o que a França levou 200. Até 2030, o Brasil será
um país majoritariamente de velhos. O Brasil já é proporcionalmente mais gente acima de 60 do que gente até 30. Porque é a maior taxa de envelhecimento. E combinada a uma alta taxa de envelhecimento, nós melhoramos a nossa qualidade de vida. Então nós estamos envelhecendo mais rápido e produzindo velhos que duram mais. E combinado com isso, nós somos uma das velocidades mais rápidas da história da redução da natalidade. Nós não somos a menor taxa de natalidade. Seguramente, uma das menores taxas de natalidade do planeta é o Japão, 1,5. O interior de São Paulo, que é uma das áreas mais desenvolvidas do Brasil, já está chegando à taxa de 1,5 de natalidade. Algumas regiões do interior de São Paulo é 1,6. A média brasileira já está abaixo de 1,9. O Brasil é um país em extinção. Eu estou falando isso para vocês pensarem nos seus filhos. Estão entendendo isso ou não? O Brasil, um país só repõe a população com 2,1 por casal. O Brasil já é média nacional 1,8. Até 2030, nós vamos ser muito mais acima de 60 do que até 30 anos. Combinado com isso, dado ao fato que o Brasil é um país festeiro, mas solitário. O Brasil promove a fraternidade, mas não promove a intimidade. Então, muita gente acha que nós temos uma característica festiva. Nós somos relacionais. Não somos. A gente gosta de reunir, mas não gosta de participar da intimidade um do outro. Principalmente quando a gente prospera. Brasil só relaciona intimidade quem é pobre, por força da circunstância. Mas a primeira característica da prosperidade brasileira é o isolamento. Haja visto que é quase que o Brasil, o país que inventou o condomínio fechado. Isso está provocando a maior percentual absoluto de dementes no mundo. Nós já somos o maior índice absoluto de demente no mundo. Percentualmente, nós somos o segundo lugar. Em números absolutos, nós somos o primeiro lugar. Nós somos hoje o país dos velhos loucos. Percentualmente, a gente só perde para a Turquia, que é um país desse tamanhozinho. Dos 3 países piores para a saúde mental do planeta, nós somos o terceiro pior. É o Brasil, África do Sul e Reino Unido. O que esses países têm de comum? Baixa qualidade de vida? Não. Solidão. Por isso, no Brasil, a maior taxa de crescimento de suicídio está acima dos 70 e até os 30. Por que pessoas acima de 70 estão suicidando? Por quê? Solidão, depressão, falta de propósito. E o que tem a ver um aumento de suicídio acima de 70 com o aumento de suicídio abaixo dos 30? É porque os até 30 não querem chegar até os 70 para descobrir
que a vida no Brasil não tem sentido. Quem está conseguindo sobreviver no Brasil? Os de 30 até 60, que estão distraídos nas suas atividades comerciais, acreditando no sucesso dos seus empreendimentos para garantir o seu futuro. Quem foi tirado da mesa? Quem foi tirado da mesa na medida em que as famílias prosperaram? Fala para mim. Quem foi arrancado compulsoriamente da mesa brasileira na medida em que as famílias prosperaram? O velho. Porque ele foi entregue para quem? Para os cuidadores de forma passiva. A prosperidade tirou da mesa os velhos no Brasil. Qual foi a separação mais dramática do povo que veio para cá para prosperar? O que seus filhos não têm aqui? Fala para mim. O que seus filhos não têm aqui? Os avós. E o que os avós dele não têm lá? Então a prosperidade desmontou a mesa. Então um cara até 30 sabe que depois dos 70 ele não senta mais na mesa. Então ele não vai nem querer pegar gosto. Para não ser tirado dela depois compulsoriamente. Então o nosso sucesso não está produzindo a nossa prosperidade. O nosso sucesso está produzindo a nossa escravidão. 70% dos jovens brasileiros querem morar fora. Então presta atenção no que está acontecendo no Brasil. Nós reduzimos a taxa de natalidade e os poucos que estão nascendo lá querem ir embora. E boa parte deles está sendo atraído, sabe pelo quê, Vanessa? Hoje, se você tiver alguma habilidade para cuidar de velho, você consegue ser o visto de permanência na Alemanha, na Suíça, na França, sonho de consumo de todo mundo, em 15 dias. Pega um jovem no Brasil que tem paciência com velho e ele passa na sua frente, ele ganha visto de permanência aqui em 15 dias, para fazer o que ele quiser. Nossos filhos estão sendo sequestrados como escravos de luxo para resolver um problema de orfandade que foi criado a partir de uma prosperidade comercial. Nós vamos repetir a dose ou vamos encarar isso de forma consciente e intencional? Onde pode estar a cura disso? Na mesa? Pode falar. Eu não sei se bate, mas eu vi um tempo atrás um documentário em relação a zonas azuis, longevidade e tal, e uma delas era em Okinawa, no Japão, só que não nessa parte, nessa ilha principal, aqui que é essa vida frenética de trabalho o tempo inteiro, e horas extras e tudo mais, trabalho. E sim, Okinawa, onde tinha uma grande qualidade de vida na década de 80 e 90. E daí fizeram algumas pesquisas, e um dos pontos que eles pegaram foi nisso, né, que as pessoas eram colocadas em outros lugares, em asilos, colocadas em asilos, mas porque eles não dedicaram na sua vida tempo de mesa com a família. Exatamente. Então, desvinculou desde sempre. Quando chegou no momento só, foram descartados.
eles falavam da importância do tempo de mesa em família. Você quer saber se é um comerciante ou um empresário? É só saber se sua casa tem mesa. E hoje eu entendo um ditado que minha mãe vivia me falando, que era um ditado bem caipira lá da roça. Toda vez que a gente em casa comia em pé, minha mãe falava assim: meu filho, senta, porque quem come em pé não fica rico. Até que eu descobri que isso está na Bíblia. Paulo falou assim: sabe por que vocês estão ficando doentes? Porque vocês não sentam na mesa para se relacionar. E aí cada um come apressadamente o seu próprio pão. Então a mesa deixou de ser um lugar para se relacionar e passou a ser um lugar para matar a fome. Mesa que mata fome não é mesa, é coxo. Por isso que o nosso Salvador tinha que ser colocado num coxo, porque a gente se tornou um povo que só conseguia se reunir em volta do coxo. E aí Jesus encontrou com a gente no coxo para levar a gente para a mesa. Jesus começou o ministério dele no coxo, porque senão ele nem conseguia falar com a gente. Mas terminou o ministério dele onde? Na mesa. Comendo? Não, servindo. Ninguém precisa aprender a comer. Até cachorro nasce sabendo comer. Uma ameba sabe comer. Formiga sabe a diferença entre açúcar e sal. Mas só um humano ser aprende a servir e faz disso a sua intenção. Só queria fazer um comentário com relação a tudo isso que nós estamos escutando aqui. Talvez a gente esteja escutando e tendo a percepção distante disso tudo. Mas, na verdade, isso está bem aqui na nossa frente. Está bem aqui no nosso imediato, aqui. Eu acho que são atitudes e situações e respostas que nós precisamos dar agora. Agora, porque isso está aqui, ó. Exato momento. Tem gente aqui cuidando de gente de 80 anos de idade e não está sabendo o que fazer. Exatamente. E eu queria citar para vocês aqui também uma outra informação que foi falado um pouquinho antes sobre a questão das sementes, do setor produtivo no Brasil e tudo mais. A gente também acredita que isso é muito distante de nós. Mas olha uma outra forma de escravatura também, só que digital. Só um exemplo aqui. A AWS, que é o serviço da Amazon de computação em nuvem, eu trabalho em tecnologia. Então, alguns de vocês devem ter sistema na empresa de vocês aqui, como CRM, sistemas de financeiro e tudo mais. No Brasil, se a Amazon apertar um botão, para de funcionar no mesmo minuto Nubank, Magazine Luiza, Banco Itaú, Localiza, iFood, Globo, Movely, Petrobras e inúmeras outras empresas. Um botão. No Japão, para de funcionar no mesmo minuto Sony, Fenalc, Toshiba, Panasonic, Recruit, Mercari, DNA e Rakuten. Um botão que a Amazon aperta. Quem tem a semente? Pois é. Nesse caso. Então, o segredo não é ter o armazém de grão. Jesus disse: quer perder sua alma? Pega a sua colheita e transforma em grão. Quer salvar sua alma? Pega a sua colheita e mantém a semente. E aí, concluindo essa questão aí, que a gente vai continuar com a Vanessa aqui, porque eu acho que quem está interessado nesse assunto aí? Só concluindo o negócio aqui, Vanessa. Se o Brasil é o campeão absoluto de demência, o Brasil é o campeão absoluto de ansiedade. Aí você entende que nós vamos ficar doidos. Porque nós criamos uma cultura de ansiosos. E sabe quem é um campeão mundial de depressão? Os Estados Unidos. Aí você entende por que a gente formou uma cultura ansiosa. Porque nós temos como modelo comercial uma cultura o quê? Depressiva. E é enaltecida.
enaltecida. Então, essa conversa aqui é para que seja redentivo, porque a sua atividade não te escravize, mas ela seja instrumento de libertação para você e para os outros. Para que através da sua atividade profissional você esteja produzindo libertação e não escravidão. E isso pode afetar o Brasil. Vocês estão numa posição de influenciar empresários no Brasil. Porque vocês estão na frente. Vocês estão lidando na prática aqui com algumas realidades que nós vamos levar lá 30 anos para viver. E tendo uma participação efetiva, consciente e intencional disso, vocês podem produzir cura no país, no Brasil. Em vez de vocês serem contaminados pela doença, vocês podem representar a cura. Muitos empresários brasileiros podem ser curados a partir daquilo que vocês, de maneira intencional, assumem como responsabilidade de redenção do nosso país. Você consegue imaginar que 70% dos nossos jovens estão querendo ir embora? O que isso representa? Eu tive agora lá na Flórida, participei de uma reunião lá com o cônsul brasileiro na Flórida, em Miami. Sabe qual é o apelo que ele veio fazer? Nos ajudem a manter os jovens brasileiros que vieram morar aqui na Flórida, brasileiros. Porque eles não querem mais ser brasileiros. E o primeiro sinal de que eles não querem ser mais brasileiros é que eles não querem falar a língua. E aí, por que muitas vezes não querem falar a língua? Porque eles não veem intencionalidade em falar a língua. Porque muitas vezes eles estão sendo obrigados a falar a língua para manter a escravidão dos pais que vieram aqui apenas fazer comércio, sem nenhuma responsabilidade de integração com a comunidade. Então ele fala, não, eu não quero falar a língua porque a língua vai me identificar com o escravo. Se eu falar a língua do meu pai, todo mundo vai saber que eu sou o quê? Escravo. Então, para não ser confundido com um escravo rico, qual é a primeira coisa que ele vai cortar? A língua. Porque não interessa quão rico você seja. Se ele não pode apresentar você para um amigo dele como sendo alguém livre, mas sendo um escravo rico. Então, ou a gente é transformado em entendimento, ou vocês vão ficar órfãos de filhos vivos. E, consequentemente, velhos órfãos. Sim ou não? Fala aí, Vanessa. Só para concluir, né, mas já deu certinho o que você acabou de falar, que foi comentado o que a gente pode fazer agora para reverter isso, que o momento é agora. Você sugeriu que, olha, aqui nós temos pessoas que cuidam de pessoas com 80 anos. Sim, é muito importante a gente pensar nesses que nós já estamos cuidando. Mas pegando o gancho dessa última fala, o mais importante é nós plantarmos para hoje, com a nossa família, com os nossos filhos, para que lá na frente nós tenhamos... Usa uma palavra bem caipira para falar plantar. A gente podia formar uma cultura, né, irmã? Uma cultura, né? Vamos fazer uma cultura, né? Então é muito importante que a gente crie, assim, essa família que sente a mesa, porque as famílias hoje, elas estão esquecendo disso, estão pensando apenas em guardar o corpo, esquecem que em algum momento da vida a gente vai precisar resgatar nossas memórias e principalmente esse convívio. É porque empresário consegue comer em casa, né? Mas comerciante não pode fechar a lojinha, né? Exatamente. É isso. Um árabe, que lá no Brasil, quando a gente quer falar assim de ganância comercial, a gente tem que falar lá dos árabes, dos turcos, né? Aí disse que um árabe estava morrendo, moribundo, já estava assim para a morte mesmo.
Aí ele estava lá assim, meio de olho fechado, morre, não morre. Ele começou a chamar os filhos. Ibrahim, estou aqui, papai. Isaac, estou aqui, papai. E ele foi chamando, nome por nome. Quando ele completou lá o nome dos 10 filhos, todo mundo, estou aqui, papai. Ele falou assim, quem está tomando conta do Lojinha? Esse é o comerciante. O cara está morrendo, mas quer ter certeza que na Lojinha não vai fechar.